Olá, o meu nome é Luiz Augusto, você já me conhece, e nós iremos tratar hoje, então, especificamente de duas personagens que estão ligadas ao contexto do Êxodo, como disse nos dois vídeos anteriores. E as personagens de hoje são Cifra e Fua, as parteiras que ajudavam as hebreias a darem à luz. Para contextualizar você, iremos ler primeiro Êxodo, capítulo 1, dos versículos 8 ao 14, que narra o começo da história da opressão do povo no Egito. Eu não vou ler aqui, mas vou dar um resumo e caso queira ler, depois então é livro do Êxodo, capítulo 1, dos versículos 8 até o 14. Qual que é a história que nós temos aqui? Vai dizer que após a morte de José, subiu ao trono um novo faraó, um novo governante, que não conhecia a história de José. E este faraó, ao ver os hebreus crescendo, ele então decide a colocar algumas restrições para que o povo não se prolifere dentro do Egito. Ele, com medo desse crescimento, então ele chama o seu povo e dá algumas instruções. Entre elas, esta situação, que o povo ia, ao crescer numericamente, ia se tornar um povo forte e poderoso. E vendo o povo crescer, ele toma uma decisão de colocar alguns castigos sobre os hebreus para que os hebreus parassem de se multiplicar. O medo que ele tinha era do povo crescer internamente, tornar-se forte e poderoso e assim se aliar-se com inimigos externos ao Egito e derrubar o império. Ele coloca então trabalhos forçados para que os hebreus fiquem cansados e assim não conseguem manter esse ritmo de crescimento. Só que ele percebeu que essa ação não foi efetiva. Ele vai tomar uma decisão ainda mais brusca. E é aí que entrará essas duas personagens de suma importância para os hebreus, que são as parteiras Cifra e Fua. A história delas está narrada no livro do Êxodo, capítulo 1, dos versículos 15 ao 21. Eu vou resumir a história. O faraó chama essas duas mulheres e lhes dá uma ordem terrível, que é o assassinato dos meninos que nascessem entre os hebreus. E aqui nós começamos a perceber aquilo que o texto quer dizer, aquilo que a mensagem que o autor sagrado quer passar. E vai narrar assim: o rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Cifra ou Cefra, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, e Fua. Aqui chama a atenção porque o autor sagrado, ele cita o faraó, não lhe diz o nome, e no entanto, ele cita Cifra e Fua. O significado do nome de Cifra e Fua é muito interessante porque ele é um contraponto à ação que o faraó está querendo realizar. A palavra no hebraico cifra, ela tem como raiz clareza, limpeza. E a palavra fua significa esplendor ou esplêndida. E aqui começamos a entender, aqui começamos a aprofundar o texto. Ou seja, mandar assassinar os meninos hebreus, isso é um ato de obscuridade, é um ato sujo, é sujar as mãos com sangue inocente. E esplendor, o antônimo de esplendor é aquilo que é execrável, aquilo que é horrível. Olha a mensagem que o texto quer passar ao enfatizar o nome dessas duas personagens. E essa foi a ordem perversa que o faraó deu a elas. Aqui eu quero te chamar a atenção a alguns pontos. Essas mulheres provavelmente não eram hebreias. Pelo contexto, dá a entender que elas são egípcias, porque elas recebem uma ordem exclusiva do faraó em assassinar todos os meninos
que nascessem das hebreias. Elas desobedecem ao faraó. E aqui eu chamo atenção para mais uma questão. Elas desobedeceram ao faraó. Quem que é o faraó? No contexto do livro do Êxodo e no contexto do Egito. Ou seja, quem que é o faraó na ideologia egípcia? Em primeiro, o faraó ele era considerado como se fosse um deus encarnado. O nome faraó significa casa grande. Era um modo indireto de referir-se ao rei do Egito. Era proibido citar-lhe o nome, porque de tão importante, de tão poderoso que era esse homem. Canaã, na época, era dominada pelo Egito. E os reis dominados tinham o costume, ou melhor, tinha a obrigação em chamar o faraó de sol de todas as terras. Os reis, ao encontrar-se com o faraó, eles tinham que prostrar-se 7 vezes de frente e 7 vezes de bruços. As pessoas, para ter uma audiência com o faraó, tinham que vir rastejando de bruços pelo chão, porque era proibido até encarar ele face a face. Era proibido, por exemplo, uma pessoa contemplar o rosto de um deus encarnado. Inclusive tem um relato de um rei de Ascalon, que era dominado pelos egípcios, que diz assim: tudo que sai da boca do rei meu senhor, eu observo dia e noite. Segundo a ideologia egípcia, o faraó era quem dava a vida para as pessoas, para os reinos. Por isso que fala da observância daquilo que ele fala, da palavra. Se prestarem atenção, você vai perceber uma semelhança muito grande com o Deus de Israel, quando se revela ao povo, no livro do Gênesis. O faraó, para esses povos também, era considerado como um hálito, como um vento que faz viver, que mantém a pessoa viva. Olha a semelhança entre o livro do Gênesis e a ideologia egípcia. E essas duas mulheres, Cifra e Fua, está nesse contexto. Qual o contexto? Elas desobedeceram este homem dessa envergadura. Olha a resistência dessas mulheres. E aqui nós temos um fator interessante na história dessas duas mulheres. Ao desobedecer então ao faraó, teoricamente pela ideologia egípcia, elas estavam desobedecendo ao próprio Deus, né? O Deus deles. Mas daí, aqui tem uma questão que vai muito além em muita entre aspas, de um Deus humano. O versículo 17 do capítulo 1 vai dizer assim, ó, que as parteiras temeram a Deus e não cumpriram a ordem do faraó. Dentro desse contexto, provavelmente elas sendo egípcias, temiam o Deus de Israel, ou seja, convivendo com as hebreias nos seus partos e talvez vendo a experiência que esse povo fazia desse Deus, dessa fé, elas então começaram a temer a Deus. As hebreias testemunharam para as egípcias e elas temeram a Deus e por isso não praticaram aquela maldade, aquela obscuridade, aquela ação horrenda vinda do faraó. Outro fator que chama também a atenção, que é a hora que elas irão justificar por que elas não conseguiram praticar a ação em eliminar os meninos, elas dão uma resposta para o faraó que eu imagino que foi de muita coragem. Ela diz assim: as hebreias são mulheres cheias de vida. Quando nós chegamos para auxiliar no parto, elas já deram à luz. Isso é uma mentira, não é? Porque se elas eram as parteiras que ajudavam as hebreias, elas passam essa conversa no faraó e o faraó aceita. Ou seja, as pessoas que fazem a experiência da vida no seu nascimento, as pessoas que temem, acreditam no Deus dos hebreus e elas não praticam a ação. E daí depois o texto vai narrar assim, ó, que por causa disso elas foram abençoadas. Deus lhe deu uma descendência. E aqui eu partilho com você aquilo que nós falamos já nos outros vídeos. Essas mulheres, usadas por Deus,
inspiradas por Deus, permitiram que a promessa que Deus fez aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, como falamos no outro vídeo, se cumprisse. Olha, e dentro desse cumprir a promessa, nasceu o nosso famoso Moisés. Senão, ele teria sido morto no nascimento. Duas mulheres que não concordaram com a ordem absurda de um soberano que era considerado como Deus na terra, uma desobediência civil, porque fizeram uma experiência de vida e uma experiência de um Deus que vai além de meros ações humanas. E por isso, de novo, vou enfatizar aqui, o nome das duas, o autor cita, de clareza, de esplendor, contra essa maldade de homens impiedosos. E aqui que chama ainda mais a atenção, em um local de homens descabeçados, tem duas personagens femininas que clareia, que deixa a vida acontecer, que deixa a promessa de Deus fluir. Por isso que eu disse que essas personagens me surpreendeu tanto, que também eu tenho certeza surpreendeu você. Não obedeceram à ordem de um tirano, não obedeceram à ordem absurda de um soberano, mas obedeceram às suas consciências, obedeceram aquilo que estava dentro de si, e por isso o nome dessas duas personagens ficou relatado na história do povo de Deus. E hoje, mais de 2 milênios passados aí, nós estamos falando dessas duas personagens, Sífra e Fua. Olha, se você gostou do conteúdo, se você achou que é importante, compartilhe, curta nossa página, ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas que talvez não conheciam essas duas mulheres.